Oi, gente, Roberto Reino Bíscaro aqui. Eu costumo não usar palavras de baixo calão nas minhas resenhas. Eu tenho a boca imunda, mas nas resenhas eu evito, por respeito. Acho golpe baixo, tá? Mas nessa resenha já aviso, para simular uma coisa que eu senti enquanto eu assistia ao filme argentino When Evil Lurks, só sei o título em inglês, eu vou precisar replicar uma palavra de baixo calão, tá? Uma expressão de baixo calão. Então é assim, esse filme em 2023 causou muita polêmica e muito sensacionalismo. Aquelas thumbnails com filme mais assustador do ano. Eu não uso essas coisas, eu não estou velho para superlativos, já assisti muito terror na minha vida, então pouca coisa me abala, assim, né? Mas, e aí esse filme apareceu na lista do Rotten Tomatoes, né, em 2023. Durante muito tempo, aquele filme mexicano, O Eceira, que eu gostei muito, resenhei aqui, ficou em primeiro lugar. De repente, o When Evil Lurks assumiu a posição lá e ficou, tá bem alto, e apareceu em diversas listas. Agora, em janeiro de 2024, eu finalmente assisti, né? E aí teve uma sequência, assim, tava lá vendo, tinha um monte de gore, umas coiseiras que eu vou comentar depois, mas teve uma sequência que eu tava lá, de repente eu, puta que pariu, porque eu realmente sabia que alguma coisa ia acontecer, mas não esperava que acontecesse com aquela violência e imediatismo e repentismo com uma criança, assim, ninguém está seguro nesse filme, animais não estão seguros, pessoas com deficiência não estão seguras, então é um filme que você tem que tomar cuidado, e o nível de virulência e maldade, pessimismo, niilismo é muito grande. Eu entendo tanto as pessoas que gostaram quanto as pessoas que não gostaram, até porque a história ela não é estruturada naqueles moldes necessariamente dos roteiros aristotélicos, dos filmes de horror mais comerciais, né? Na verdade, uma das coisas que eu gostei do filme é porque tem uma coisa que a gente fã de horror vive reclamando, né, das escolhas estúpidas que as personagens fazem. Nesse filme, isso vira tema, né? É como se o filme estivesse dizendo, olha, as consequências das decisões estúpidas tomadas pela personagem central ou pelas personagens centrais. Aí é que dá uma coisa de niilismo nesse filme. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É um filme argentino que se passa então nos confins, em algum lugar perdido lá na Argentina, uma área rural, onde aparece uma pessoa que está possuída. Então, é um filme de possessão, só que ao mesmo tempo parece uma coisa de praga de zumbis, porque é o seguinte, ele tá deformado, e aí uma das coisas desse filme, tá? Eu lembro que quando eu comentei aquele Terrifier, que é do palhaço assassino lá, eu lembro que eu brinquei assim, e era verdade, eu tava comendo alguma coisa, não me lembro qual, que esse filme, esse, né, When Evil Lurks, eu achei ele realmente repugnante, assim, é nojento, aquela coisa de pus, tudo efeito, maquiagem, né, practical effects, efeitos práticos, e a carne desintegrando, porque essa possessão é isso. E aí tem algumas regras que se as pessoas não seguem, essa possessão viraria uma praga, infectaria um monte de gente. E aí nós temos o nosso protagonista, né? São dois irmãos lá que resolvem levar esse cara apodrecendo em vida ou não sei o quê para um outro lugar, quando não deveria ter feito. E aí então todo o inferno vai ser solto e essas pragas vai acontecer na cidade, enfim. Aí você tem as 7 regras e que vão ser às vezes quebradas, isso que eu falei, são decisões estúpidas que essas pessoas vão tomando, e aí você vai vendo então que a situação não vai dar certo, por isso que o filme é muito pessimista, e parece que tem toda uma coisa assim, esse herói, vamos dizer assim, tem uma hora que ele vai salvar o filho dele, tentar salvar, não sei o quê, ele também é um herói que não é aquele herói que está traumatizado e a gente tem dó e empatia. Ele também, além de cometer as bobagens, ele não pagava pensão, tem umas coisas assim. Então é um herói falho. É algo como assim, a espécie humana não tem como resolver
esse tipo de problema e o vencer o mal, porque ela própria toma decisões estúpidas, não ouve, né? Ele não ouve, se deixa levar por outra coisa. Não, a mulher lá falando, olha, essas regras, não faz isso, não sei o quê. Eu não vou ficar dando spoiler, mas ele é um filme muito depressivo, assim. Mas, assim, vão acontecendo coisas, né? Porque, assim, o básico que eu falei, ele transporta esse corpo apodrecido, some o corpo, e aí o inferno vai comer solto ali naquela região. Só que a gente vai sabendo das coisas na medida em que ele vai descobrindo as coisas, né? Não é uma história assim. Tanto é que a mitologia não é tão, pode não ser tão bem explicada para várias pessoas, mas é porque assim a gente vai descobrindo junto com a personagem, a gente vai vendo e aí logo você vai pensando, essa coisa não tem muito como terminar bem. Então eu achei um bom filme justamente porque ele usa alguns lugares comuns de filme de horror, né, como as decisões mal tomadas, mostram a consequência dessas decisões mal tomadas, né? E também o filme não fica perdendo tempo com tramas paralelas que não vão depois a lugar nenhum, né? Bem, assim, aquele problema que está acontecendo e eles vão tendo que lidar com aquele problema e a situação vai ficando cada vez mais fora de controle e você não sabe quem e o que pode acontecer. Isso que eu achei legal nesse filme, né? Eu não conseguia prever muito, porque você vai ver lá que tem nenhuma personagem está realmente segura no filme, tá? Às vezes eu vejo, não, nessa série, nessa coisa, a pessoa não está segura, não sei o quê. Quando eu vou ver, não está segura porque a função dramática daquela personagem acabou, porque é um roteiro daqueles primeiros, segundo, terceiro ato. Aí eles matam a personagem, né? Para mim, acaba não sendo surpresa nenhuma. Eu lembro de uma série, que ninguém tá seguro. Eu assisti uns 2 temporadas e falava, é porque a personagem acabou, a utilidade dela, eles matam. Nesse filme, eu não sentia, eu sentia que qualquer coisa podia acontecer, né? Então, para um fã de terror que geralmente se queixa, como eu, de que não tem muita novidade, de que as pessoas tomam decisões estúpidas nos filmes, de que é uma fórmula e tal. Esse eu gostei porque ele quebrou expectativas, ele é realmente visceral, né? E ele é nojento mesmo, né? Aquelas, nossa, cama coberta de pus, que nojo que deu. E eu, coincidentemente, estou lendo um livro que é The Butchering Art, a arte de ser açougueiro. Acho que em português saiu Medicina dos Horrores, que é sobre a medicina na Inglaterra vitoriana. Então é cheio de descrições horríveis de hospitais pestilentos. E aí eu ainda vejo esse filme. Então, assim, é um bom filme de 2023. Realmente perturbador mesmo, né? Em termos formais, de a gente não saber de onde vai direito, e em termos de shock value, valor de choque, né? O horror precisa ter isso, para não ficar tão domadinho, tão domesticadinho, como a gente vê por aí. Precisa ter os seus rebeldinhos, com ou sem causa. E esse diretor argentino provou para mim ser isso aí. Bem, bem legal, gostei bastante. Tchau.